Ministério cibernético, anunciando o Evangelho da graça de Deus, a atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério cibernético, radiofônico, anunciando o Evangelho da graça de Deus, A atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério cibernético, anunciando o Evangelho da graça de Deus, a atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério cibernético, radiofônico, anunciando o Evangelho da graça de Deus, A atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. São 8 horas e 25 minutos, 8 horas e 25 minutos. O objetivo aqui é expor a palavra de Deus, conforme diz o salmista, a exposição das tuas palavras, da luz, dá entendimento aos simples. Este ano nós iniciamos um trabalho bastante simples na exposição da palavra de Deus, que é lendo as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas na época, né? Ou seja, as igrejas porque localizadas ali na Ásia, né? Nas cidades de Éfeso, Colossos, né? Filipe. Nós iniciamos por Filipenses, lemos Colossenses, hoje nós vamos a Éfeso. E o apóstolo Paulo escreve uma carta tremenda, maravilhosa à igreja que estava em Éfeso. Esta carta é lógico, evidente que ela é permanente, ela é universal. As cartas do apóstolo Paulo é o fundamento da igreja, né? Do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho aos eleitos e predestinados desde antes a fundação do mundo. O apóstolo Paulo, eles dizem em todas as suas cartas que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Que bom, né? Então o nosso ministério, o Ministério Cibernético Radiofônico, tem como o apostolado, evidentemente, o apóstolo Paulo. Então nós estamos fundamentados, né, neste fundamento que é a doutrina da graça de Deus. E aqui nós estamos edificando. E queremos que você também seja edificado, que você tenha uma casa espiritual bastante edificada, ok? E se está edificando com ouro, prata, pedras preciosas, com certeza você está fazendo uma edificação perfeita, que é a edificação da graça de Deus. Vejamos que a carta aos Efésios, antes de nós iniciarmos o primeiro capítulo, quero trazer aqui uma introdução a respeito da carta, né? Alguns tópicos aqui para nosso conhecimento. A carta aos Efésios, ou epístola aos Efésios, é um dos documentos que fazem parte do Novo Testamento, do Novo Pacto. E essa carta ela foi escrita por volta dos anos 60 a 61 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, durante seu encarceramento em Roma. Ele estava em Roma, preso, quando escreveu esta carta, né? Posteriormente, ela foi levada à igreja de Éfeso por Tíquico. Esse foi o mensageiro desta carta, Tíquico. Efésios 6, 21 e 22 nos relata quem foi o mensageiro desta carta, a quem Paulo também usou para entregar uma carta aos Colossenses. Colossenses 4, 7 e 8, nós já estudamos Colossenses, né? Então, visto que a carta aos Colossenses foi escrita aproximadamente na mesma época em que Paulo escreveu aos cristãos efésios, existem diversas similaridades entre Efésios e Colossenses. Eu falei isto semana passada quando estávamos estudando Colossenses. Segundo Charles Smith Lewis,
dos 155 versículos em Efésios, 78 pode ser encontrado em Colossenses, em diversos graus de igualdade. Esse aqui é um apanhado, essa informação aqui, daí The International Standard Bible Encyclopedia. E, sem dúvida, as condições em Colossos eram de alguma maneira semelhantes às em Efésios. E Paulo achou por bem dar o mesmo tipo de conselho. Nós vamos ver muitas similaridades da carta que nós lemos esta semana, né, que foi Colossenses. Glórias a Deus, ok? E desde já eu te convido para abrir sua Bíblia, para navegarmos juntos, né, neste mar espiritual. Glórias a Deus. Voarmos no Espírito nesta semana, lendo e entendendo a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Tem coisa tremenda, maravilhosíssima. Tem mistérios revelados, para você talvez seja revelado agora, né? Talvez você ainda não tomou conhecimento, mas o mistério de Deus esteve oculto desde antes da fundação do mundo, foi revelado ao apóstolo Paulo. Então vamos à carta. Ela foi dividida em capítulos e versículos, né? Pelos que traduziram a Bíblia. Na realidade, o texto sagrado, todos os textos sagrados antes, eles não tinham essa divisão e subdivisão, mas para melhor leitura, para melhor entendimento, a Bíblia ela foi dividida entre livros e livros, capítulos e capítulos, versículos e versículos, de cada livro, né, de cada escritura, respectivamente, ok? Efésios capítulo 1, vem comigo. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Observe que sempre no início de todas as suas cartas, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, faz questão de enfatizar que é pela vontade de Deus, e escrevendo aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Todas essas cartas que eu vou estar lendo, que eu li, iniciei, que vou estar lendo, as cartas do apóstolo Paulo, ela é direcionada à igreja. E nós entendemos igreja como eleitos, como os escolhidos, como aqueles predestinados que Deus já os elegeu desde antes da fundação do mundo para serem do Senhor Jesus. Esses eleitos, escolhidos, predestinados, eles são chamados pelo Evangelho da graça de Deus. Aqui há uma reconciliação com Deus, né? Então, é o Evangelho de reconciliação, o Evangelho da graça de Deus, visto que o Senhor Jesus, apresentando o seu único sacrifício vivo, santo e agradável, já nos salvou. Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos andar como salvos, e para andar como salvos, como filhos da luz, nós precisamos deste alimento, nós precisamos de conhecimento. E é o que ocorre, que muitos não estão andando de forma digna, porque estão lhe faltando o conhecimento espiritual. Está faltando para cada um, ou no conjunto em si, a igreja, a muitos dos membros, está faltando a revelação do conhecimento de Deus. Bom, nós vamos agora aos versículos 3. Do versículo 3, eu vou dividir este capítulo em 2 tópicos, e nós vamos ao versículo 3 até o 11, falando sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E o segundo, nós vamos ver a oração que ele
que ele faz em Éfeso, né? Ou melhor, em sua carta, eleva em oração aos que estão na cidade de Éfeso. No versículo 3, ele vem falar de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Vamos a esse texto aqui. Aqui fala das bênçãos espirituais. Interessante que ele diz que nós não vamos ser abençoados. Ele diz que Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso eu costumo saudar sempre as minhas saudações: abençoado, graça e paz, conforme, claro, lógico, conforme o Evangelho da graça de Deus. Precisamos entender e viver e confessar esta palavra, né? Nada contra Deus te abençoe. É melhor dizer Deus te abençoe do que dizer Deus te amaldiçoe, não é verdade? Com certeza. Mas nós que somos igrejas em Cristo Jesus, seria bom que nos acostumássemos a confessar a palavra como ela é. Seria bom que você entendesse que você deve confessar a palavra que Deus diz ao seu respeito. Ele te abençoou. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Com uma bênção só, 2 ou 3, não. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas muitas vezes você só entende de bênçãos materiais, só busca bênçãos materiais, mas são essas bênçãos espirituais que manifestam na sua vida, na minha vida, o viver em Cristo, conforme o nosso plano terreno aqui. Além de abençoado, houve uma eleição, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha bem, ele não nos elegeu, eleger significa escolha. Então, ele não nos escolheu, quando nós levantamos a nossa mão e dizemos aceito Jesus. Não. A palavra, o Evangelho da graça de Deus diz que nós fomos eleitos, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Por quê? Porque antes da fundação do mundo cosmo, antes do mundo material, nós já estávamos em Deus e com Deus, pois fomos primeiramente criados em Espírito, né? Com uma finalidade, essa eleição, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, em amor. Aí ele diz, no versículo 5, que ele nos predestinou, ele escolhe, ele predestina. Eu e você, nós já temos um predestino, nós somos predestinados. Para quê? Para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é segundo o beneplácito de sua vontade? Segundo o seu querer, segundo o seu bem querer. Nós já falamos isto quando nós tratamos aqui de um estudo que falávamos sobre soberania, sobre a eleição, a predestinação e eleição, ok? E observe que o texto está justamente ratificando todo aquele estudo que nós fizemos anteriormente, ok? Vamos ao versículo, sim, concluindo essa explicação desse texto aqui, onde eu parei no versículo 6. A finalidade dessa predestinação, desta adoção em Cristo Jesus, é para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra, como as que estão, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, nós tivemos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão das ofensas. Nós já fomos perdoados em Cristo Jesus, né? Glórias a Deus, né? E ele, no versículo 11, ele diz: nele digo, em quem também fomos feito herança. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Temos o direito de tudo que Deus nos concedeu, de tudo. Não é à toa que ele inicia dizendo que nós somos abençoados com todas as bênçãos nos lugares aqui terrenos, não, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E esses lugares celestiais não vai muito longe não vai nas galáxias e mais galáxias que a ciência fala, não, os lugares celestiais é aqui mesmo, é neste plano aqui existe terra e céu, céus e terra, aleluia, ligado agora em Cristo Jesus. Eu e você, como herdeiros de Cristo Jesus, podemos vivenciar este momento presente nesta terra, gozando das bênçãos espirituais e reinando em vida, conforme é a vontade de Deus nosso Pai para conosco. No versículo 11, diz que fomos herança, eleitos, né? Feitos herança, fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aí ele reforça aqui no versículo 5, que nós já lemos, ele traz mais um reforço aqui, faz uma repetição, né? No versículo 11, desta herança, dessa predestinação, e enfatizando o conselho da vontade de Deus, né? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, né? Mas Deus tem um projeto. Deus, sabemos, o Efésios lá na frente, nós vamos ver que nós estávamos mortos em delitos e pecados, lá no capítulo 2, mas nós vamos numa sequência aqui. Ele tem um projeto. Esse projeto já está sendo executado, que é a igreja em Cristo Jesus. Então, ele revela que diz: em quem também vós estáis. Por que ele está dizendo isso, vós estáis? Porque ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo salvo, ele está falando para o povo eleito, escolhido. Ele não está falando aqui para joio, não, ele está falando para trigo, para a igreja amada, eleita e escolhida. Por isso ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. E alguém diz assim: esse pastor está pregando sobre predestinação, já está dizendo que é salvo. Não foi quando levantou a Jesus, não foi quando levantou as mãos dizendo eu aceito Jesus, né? Não foi quando eu aceitei Jesus, diz que já é salvo antes, então não precisa aceitar Jesus. Se já estou salvo, eu vivo do jeito que eu quero. Não é bem assim, não. De forma nenhuma, eu não estou pregando isto, não. Esse pastor diz que não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, não. Nós temos um predestino, nós somos predestinados. Existe uma vontade permissiva de Deus, onde nós andamos nesta vontade permissiva de Deus, concernente às coisas, ao nosso dia a dia. Mesmo assim, Ele está no controle de todas as coisas. Então, foi depois que ouvimos este evangelho. Você está ouvindo este evangelho da graça de Deus? Você crê? Então, a partir do momento em que você crê,
né? Você confessa Ele como seu único e suficiente Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E este Espírito é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É garantia. Para quê? Para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então eu não sou mais propriedade minha. Glórias a Deus que o inimigo não tem mais poder sobre minha vida. Quando se andava para um canto, para outro, agora não. Eu posso dizer, sou propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer que é propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade exclusiva de Deus, como possessão de Deus, Ele lhe chamou para louvor da glória dEle, da sua glória. E possamos administrar, né, a nossa vida justamente respaldada nesse ensino maravilhoso do apóstolo Paulo, ok? Nós temos aqui um versículo para vocês aqui, que é de Pedro, apóstolo da circuncisão, que foi apóstolo lá para os judeus. Ele disse, 1 Pedro 2,9, ele disse: vós, porém, são raça eleita, sacerdócio, régio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. Ele está dizendo isto para a igreja, ele está dizendo isto para o povo eleito, a raça escolhida, a raça eleita, que agora nós, cada um individualmente, somos sacerdócios real. Isto, como o povo, evidentemente, é nação santa, né? E com a finalidade, proclamando esta maravilhosa graça, né? A maravilhosa obras, que é o Evangelho da graça de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. No versículo 15 de Efésios, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo agora, ele vem trazendo aqui, nos seus finais aqui desse primeiro capítulo, ele vem trazendo a oração e a ação de graça. Ele diz no versículo 15: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Lemos do versículo 15 ao 23. Santos e amados do Senhor, aqui o apóstolo faz uma oração com ações de graça, com agradecimento. Algo interessante é que ele diz que ouviu falar da fé, né, lá da igreja, dos irmãos que estavam em Éfeso, da fé que eles tinham no Senhor, do seu amor para com os santos. E em ouvir falar, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Que maravilha, né?
Que tremendo, né? Aí ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Precisamos sim pedir a Deus, precisamos sim entrar em sintonia com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso, e que Ele nos dê realmente o conhecimento da sua palavra, que Ele nos dê o conhecimento, o espírito de sabedoria, de revelação, ao lermos as suas cartas do apóstolo Paulo, e que os nossos olhos eles sejam iluminados, né? Olhos de quê? Olhos da carne? Não, ele diz aqui, olhos do vosso entendimento. Está falando de mente, está falando de conhecimento. Você só adquire conhecimento através de sua mente, e você tem uma mente espiritual, uma mente de Cristo. Então, que estes olhos sejam, do vosso entendimento, sejam iluminados, com o objetivo, né, de saber qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado, a riqueza, a glória, da sua herança, dos santos, de tudo aquilo que lhe pertence, de tudo aquilo que é teu por garantia, porque você é co-herdeiro com Cristo. Você precisa viver este reino. Então você precisa de espírito de sabedoria e revelação. Você precisa de conhecimento, né? Você precisa entender que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, né? Pois assim o Pai o constituiu. E qual é o seu corpo? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, a igreja. Louvado seja Deus. Estamos chegando ao final deste primeiro capítulo. O primeiro capítulo que inicia-se esta semana é a exposição da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Hoje ficamos por aqui no capítulo 1 e amanhã tem mais. Capítulo 2 de Efésios. São 6 capítulos. Nós vamos até a próxima semana e com certeza, pela vontade de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos trazendo aqui conhecimento para Ministério Cibernético, anunciando o Evangelho da graça de Deus, a atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério Cibernético, radiofono, anunciando o Evangelho da graça de Deus, A atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério Cibernético, anunciando o Evangelho da graça de Deus, a atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério Cibernético, radiofono, anunciando o Evangelho da graça de Deus, A atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério Cibernético, anunciando o Evangelho da graça de Deus, a atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério Cibernético, radiofono, anunciando o Evangelho da graça de Deus, A atual e eterna aliança, com o ministro